Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar de coisas muito importantes para entender o mundo contemporâneo, que é o processo de globalização que nós vivemos e a formação dos blocos econômicos. A globalização é uma característica do mundo principalmente a partir da nova ordem mundial, mas ele não nasce naquele momento. A origem do processo de globalização, para muitos autores, vem lá desde o período das grandes navegações, onde países já trocavam mercadorias. O que é essa ideia de globalização? Resumindo, é um processo de aumento da integração econômica entre os países. A globalização se manifesta nas mais diferentes esferas, na cultura, na política, mas a economia talvez seja o seu fator mais relevante. A integração econômica entre os países se dá com o aumento das trocas comerciais. Se a gente pensar nesses teóricos que falam que a globalização nasce lá no período das grandes navegações, quando países já trocavam mercadorias, Brasil vendia açúcar para a Europa, Brasil comprava produtos da Inglaterra, de Portugal, ou seja, ali começa um início de trocas comerciais, que são trocas comerciais em grandes distâncias. Só que a globalização, na forma como a gente conhece hoje, ganha importância a partir da nova ordem mundial, já que a nova ordem é a supremacia do econômico sobre as outras esferas, é a supremacia das relações comerciais sobre outras esferas. Ela ganha destaque, então, a partir da nova ordem, só que ela vem se constituindo de forma muito mais presente a partir da segunda metade do século XX. Eu gosto de falar que é a partir da década de 70. Por quê? A partir da década de 70, a gente tem o início do processo de desconcentração industrial, ganha novos espaços. Isso já acontece antes. O Brasil, por exemplo, recebe empresas de fora desde os anos 50, em grande quantidade. Só que o mundo passa, a partir da década de 70, a receber muitas empresas transnacionais. Então as empresas elas começam a se deslocar. Então olha o que está acontecendo. Uma empresa nos Estados Unidos abre uma filial na Malásia, por exemplo, compra produtos de países em volta, por exemplo, das Filipinas, da Austrália, produz ali e vende no Japão, na Europa. Então você consegue perceber o que está acontecendo? Eu estou falando de uma produção que não é mais pensada em termo local. É uma produção que ela é mundializada. A desconcentração industrial amplia as relações comerciais entre os países. Uma empresa sair dos Estados Unidos e ir para a Malásia envolve dinheiro. Essa empresa da Malásia pegar produtos das Filipinas e da Austrália para produzir, envolve o capital. E depois que ela produz, vender no Japão, é uma outra relação de capital. Só que tudo isso só é possível graças a novas tecnologias de transporte e comunicação. E aqui eu gosto de colocar a década de 70, porque a gente está falando da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é primordialmente a revolução do sistema de transporte e principalmente das comunicações. A comunicação ágil, o transporte rápido, eficaz, faz com que as relações comerciais se tornem relações comerciais muito mais abrangentes. Alguns autores gostam de falar que a gente vive numa economia mundo. O mercado deixa de ser local e passa a ser um mercado mundial. Vamos prestar atenção nessa noção que eu estou inserindo aqui, o sistema de transporte, comunicação e a desconcentração industrial. Lembra meu exemplo? A indústria nos Estados Unidos está lá na Malásia, produzindo uma coisa que ela pega uma matéria-prima da Austrália e vende no Japão. Ela não pode vender para você? Por exemplo, se você entrar no site dessa empresa, em um clique, você bota lá os seus dados em um clique, ou seja, eu estou falando de comunicação. Essa empresa, num site que você entrou dos Estados Unidos, produz lá na Malásia a desconcentração industrial aqui. Um produto que você vai receber em poucos dias graças ao sistema de transporte. Então tá vendo o que eu estou falando? Eu tenho uma noção de que a economia capitalista se mundializa. Globalizar significa aproximar essas distâncias que são globais ao alcance do clique, do avião, dessa desconcentração industrial. Algo simples para a gente. Para facilitar essas trocas econômicas, para impulsionar, incentivar essas trocas econômicas, alguns países se juntam nos chamados blocos econômicos. Blocos econômicos são grupos de países que realizam trocas comerciais privilegiadas,
que são essas trocas comerciais privilegiadas? É quando os países se juntam e diminuem os impostos para as trocas comerciais entre eles. É quando eles se juntam para aumentar a troca intrabloco, ou seja, entre os países do bloco. Ou então é quando eles se juntam para realizarem trocas entre blocos. Dificilmente a gente fala hoje de produtos que vêm da Grécia, produtos que vêm da Itália, a gente fala da União Europeia, um excelente exemplo de bloco econômico que se firma como um elemento único dentro desse processo de globalização e que realiza suas trocas. Então, essa ideia do bloco econômico é uma prova de como as relações comerciais são importantes dentro do mundo globalizado, ao ponto de países chegarem a se juntar para estabelecer relações comerciais privilegiadas entre eles e aumentar a sua presença num comércio que é um comércio globalizado, cada vez maior e que amplia cada vez mais para o mundo inteiro. Tudo bem, pessoal? É isso aí, até a próxima.